A morte como ela é. Nota do editor. A vida é mais que apenas viver. Simples assim. Olhando pela janela do quarto que estava hospedado, ele via a garoa cair do lado de fora. Eram 6:30 da manhã e o tráfego estava lento. Mas uma manhã cinzenta em São Paulo, um belo dia para morrer, e estava escurecendo cada vez mais, logo cairia um toró. Ele pegou mais um pão de queijo do seu prato e com uma mordida levou metade dele goela abaixo. Será que ele morreria engasgado? Não. Não era assim que ele tinha que morrer. Não foi esse o acordo. Então, como dizem, antes de morrer, a vida de Nelson Júnior passou inteiramente diante de seus olhos. Começou com a memória mais antiga que sua mente conseguia puxar. Ele estava no colo de sua mãe, com uma mamadeira em sua boca, estava mamando e sonolento. Ele sentia o sono batendo. Quando fechou os olhos e os reabriu, a visão seguinte foi da mãe trocando suas fraldas. Mas algumas visões de bebê seguiam. Quem passasse por Nelson no restaurante do Ibis Barra Funda não imaginaria que ele estava tendo seus últimos momentos de vida. Ele apenas parecia recostado num banco, observando o movimento da rua pela janela. Depois de lembrar que teve uma infância ótima, as visões de sua adolescência doeram fundo. Primeiro ele viu sua coleção de jogos do Atari 2600 no armário. Depois veio a lembrança do primeiro beijo em sua primeira namorada Andréa. Depois disso, o uso de cigarros Marlboro escondido com seu amigo André. Foi aí que a vida começou a desandar. Seguiram-se visões de sua namorada indo embora por causa do vício e do início do uso de entorpecentes. Era fácil colocar a culpa por ele ter largado os estudos nas drogas, mas a verdade era que a culpa era dele mesmo, ele exagerou. Depois veio as lembranças da fase adulta. Um propagandista médico, aqueles caras que andam com aquelas malas enormes e entram na sua frente na hora da consulta. Promovido a gerente de produtos na sua cidade, depois transferido para as outras. Viu quando atendeu o celular e era sua irmã dizendo que seu pai havia morrido de hepatite com pneumonia em Ponta Grossa, no Paraná, com apenas 46 anos. Lembrou da dor e do vazio e de como tinha se distanciado por causa de seu casamento com apenas 15 anos de idade. Lembrou-se de quando foi para a cidade que seu pai morreu com apenas a roupa do corpo, saindo direto do seu trabalho no laboratório Axê para o funeral, onde chegou a tempo de impedir que fechassem o caixão e pegou seu irmão caçula Johnny no colo, que por ser um bebê o confundiu com seu pai falecido. Viu o enterro e muitas pessoas que gostavam de seu pai, mas não gostavam dele. Viu que depois do enterro do pai, quase em depressão, experimentou a heroína pela primeira vez e a viu tirar toda a sua energia. As visões de Nelson tentando largar as drogas foram dolorosas, ele sentiu cada abstinência, cada dor por falta da droga, mesmo que estivesse há 4 anos sem usar nada, só cigarros Marlboro. Então chegou a vez de saber que sua mãe morreu. Ele estava longe dela, que deixou de ter contato com ele após seu casamento aos 15 anos, que ela foi totalmente contra. Ele engravidou a namorada Patrícia e, diferente do que os moleques faziam na época, resolveu assumir a criança e se casar. Contrariada, sua mãe falou: "Você morreu para mim, não me procure nunca mais." E assim ela o abortou em vida e nunca mais falou com ele, sequer conheceu seus netos. Ela morreu dormindo após o almoço com suas amigas na Chapada dos Guimarães. Seu sobrinho disse que na noite anterior à morte ela disse que era para ele jogar suas cinzas na Chapada e que ele entregasse um velho álbum de 5 anos do aniversário de seu filho para ele. Este álbum estava guardado há anos em um baú na sua casa. As visões de sua redenção. Ele largou as drogas de vez e prometeu para a mãe ter um resto de vida digna, mas ele não parou de fumar. E para não ter que usar mais drogas, ele mergulhou de cabeça nos cigarros e o câncer de pulmão foi ligeiro e silencioso. Mas não seria o câncer de pulmão que o mataria. Ele seria acometido por uma rara doença chamada de síndrome de Fournier que acabaria com sua vida. Em uma quinta-feira, ele bateu a canela em uma mesa e fez um corte, um calombo. No mesmo dia, ele sentiu um caroço surgir em sua virilha. Por trabalhar com medicamentos a vida toda, ele se diagnosticou achando que aquilo era uma íngua
tomou um comprimido de nisolida e achou que tudo estava bem. No dia seguinte, ele foi até sua tatuadora fazer uma nova tatuagem do Iron Man em sua mão direita e lá ficou por quase 8 horas. Sua filha estava com ele, foram embora e aquela dor na virilha estava apenas aumentando. Então, naquela noite no banheiro, ele viu que aquela língua tinha se transformado em uma massa no formato de uma bola de futsal em seu escroto. A dor era insuportável, ele não aguentou mais e foi para o hospital Ipiranga, no setor de urologia. Enquanto aguardava o atendimento, aquela massa começou a apodrecer e exalava um cheiro de cadáver. O primeiro médico que atendeu disse sem rodeios: "Você está apodrecendo de dentro para fora. Vamos te levar imediatamente para a sala de cirurgia e tentaremos extirpar essa massa podre. Você está com a síndrome de Fournier, que é uma bactéria comedora de carne. Sua possibilidade de morte é de 70% e a cada minuto que conversamos aqui você tem mais possibilidades de morrer." E o médico disse isso para todos da família, era chegado seu fim. E assim foi, ele foi levado para a cirurgia, onde extirparam totalmente a massa podre. O que sobrou foram seus testículos pendurados para fora do corpo. Ele não tinha mais a bolsa escrotal e por pouco não perdeu o pênis. Durante toda a cirurgia ele esteve acordado, pois era arriscado dar uma anestesia geral. E o cirurgião não poupou de narrar todo aquele procedimento. Foram 4 horas de cirurgia e uma massa podre de 2 quilos retirada de seu corpo. Após o término, o cirurgião disse que agora teria que aguardar as próximas 48 horas e que o risco de morte era de 50%. Bastava uma infecção hospitalar e sua vida chegaria ao fim. A situação era tão delicada que mesmo em um hospital público o colocaram em um quarto isolado. Um quarto que normalmente quem ia não saía vivo de lá. O quarto era apelidado de pit stop da morte. Ao ser colocado no quarto, com antibióticos sendo aplicados diretamente em sua jugular, pois não tinha nenhuma veia em condições, ele viu com um canto de olho um vulto que parecia estar esfregando as mãos e apenas esperando para levar a sua alma. Em um ato de desespero, ele se levantou da cama, foi se arrastando até o banheiro, olhou para o espelho e usou o sangue que saía de seu curativo na ponta dos dedos para fazer um pentagrama invertido. Nelson fitou o pentagrama até que sua visão e sua mente se concentrassem somente naquilo. Sem pensar 2 vezes, ele disse: "Quero fazer um acordo." Parou, esperando algo. Nada. "Antes de me levar, quero dizer aos meus pais que os amo. Não quero que eles tenham como última imagem um filho inútil e sem rumo." Quando terminou de falar, o espelho trincou, depois despedaçou-se. Nelson soube naquele instante que o acordo fora selado, e naquela manhã escura, no refeitório, suas visões chegaram até aquele momento e ele acordou. À sua frente, seu pai e sua mãe sorrindo da flor da idade na melhor época de suas vidas. O pai afastou a refeição inacabada do filho para o lado, passou a mão sobre a mesa e pegou no braço do filho. "Estamos aqui, Juninho", disse sorrindo. Nelson, que era Júnior por ser o mesmo nome do pai, levantou-se rápido e abraçou seus pais. "Eu amo vocês. Eu amo muito vocês. Me desculpem por tudo, mas eu mudei, estou limpo, consegui educar 5 filhos maravilhosos." "Eu sei, meu filho, eu sei", disse o pai. "Nós também te amamos", disse a mãe. Os pais beijaram bastante o filho e Nelson retribuiu os beijos, o abraçou forte e sentiu o cheiro deles o mais que pôde. Pela primeira vez depois da morte da mãe, não ouviu o som do sino que surgia sempre que lembrava dela em sua mente. Depois disso, foi a hora da morte chegar. Nada de capuz preto, esqueleto, coisa do tipo. Era uma mulher jovem, bonita, de cabelos longos e vestia um terninho. Ela segurava em sua mão esquerda uma prancheta. "Nelson, o senhor tem que me acompanhar." Ele virou um segundo e seus pais não estavam mais lá. "O pacto foi cumprido. Eles terão uma ótima lembrança de você e seus 5 filhos ficarão bem", disse a morte. Nelson a acompanhou. Quem passava pelo refeitório no hotel daquela manhã viu um homem forte, bem vestido, que havia dormido enquanto olhava pela janela. Mas, mais tarde, enquanto punham o almoço, os funcionários que tentaram acordá-lo descobriram que ele estava morto. Seus filhos ainda não sabem sobre a morte de Nelson, pois naquela altura da vida ele estava mais uma vez longe de casa, longe de tudo. Nota final. Se você tem a sorte de ter seus pais vivos, aproveite cada segundo com eles, pois você nunca saberá quando será o último deles entre nós. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.